Trago agora um assunto também muito importante, especialmente de uma doença que acomete a população, o glaucoma. Segundo o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, o glaucoma é responsável pelo maior número de casos de cegueira no Brasil. No primeiro trimestre de 2022, houve alta no número de exames voltados ao diagnóstico da enfermidade, com crescimento de 26% no volume de procedimentos realizados nesse período, quando comparado com o mesmo período de 2021. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia estima que cerca de 1.500.000 pessoas tenham glaucoma no país. No entanto, a entidade aponta que há um grande contingente de casos ainda não identificados. Uma projeção da Associação Internacional de Prevenção da Cegueira indica que o total de pacientes com a doença chegará a 112 milhões até o ano de 2040 em todo o mundo. Para falarmos um pouco mais sobre o glaucoma, convidamos para um bate-papo com a médica oftalmologista doutora Soraya Santos. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, bom dia. Prazer estar falando com vocês desse tema tão importante aí para a saúde visual. Obrigado, a gente agradece aí por ter recebido o nosso convite. Vamos então às perguntas. Eu queria que a senhora começasse falando um pouco sobre o que é o glaucoma. O glaucoma é essa doença silenciosa na grande maioria das vezes. É uma doença do nervo óptico. O nervo é a estrutura que conecta o globo ocular com o cérebro. E é dessa forma que a gente consegue enxergar. Ela é causada por múltiplos fatores e que, se não tratada adequadamente, precocemente, pode acabar levando à cegueira. Daí a gente tem esses números que você acabou de falar. Como identificar a doença? Como é uma doença silenciosa, não é uma coisa que o paciente perceba que tem a doença. Então, não é um olho vermelho, não é um olho que dói, não é um olho que muda de aspecto. Então, para a gente conseguir fazer a suspeita da doença, o diagnóstico, precisa fazer uma consulta oftalmológica. Então, através de uma consulta padrão, onde vai se levantar uma suspeita, ou seja, o oftalmologista vai identificar algumas alterações, principalmente no aspecto do nervo, porque o nervo ele tem características específicas quando o paciente tem glaucoma. A partir daí vão ser solicitados outros exames, que a gente chama de exames complementares, para fechar o diagnóstico e instituir a melhor terapêutica. Esse exame padrão seria quantas vezes ao ano, doutora? Se o paciente for exame normal, a gente orienta avaliações anuais. Então, a ida ao oftalmologista uma vez por ano, independente de sintomas, ou seja, mesmo que você tenha boa visão, que você não use óculos, ou que seu óculos ainda esteja adequado, consultas anuais. Se já é alguém que já tem fatores de risco maior, que já teve suspeita de glaucoma em algum momento, mesmo ainda não tendo esse diagnóstico, é interessante que essas consultas sejam realizadas com intervalos um pouco menores, a cada 6 meses. Certo. Quais os tratamentos, então, existentes para quem é diagnosticado com glaucoma? Basicamente, dentro da oftalmologia mais clássica, o objetivo final do tratamento vai ser sempre a redução da pressão intraocular. E a gente tem 3 formas básicas para poder fazer isso. O uso de colírios, uso de lasers ou as cirurgias. Então, basicamente, a gente tem essas 3 ferramentas para reduzir a pressão. Porém, o glaucoma também é uma doença que não é só a pressão, né? Ela é multifatorial. E a gente tem estratégias também não medicamentosas que podem ajudar na redução dessa pressão e que devem ser implementadas. E elas estão principalmente relacionadas ao estilo de vida. Certo. Existem pessoas aí com maior risco de desenvolver a doença? Sim, existem. Então, tem maior risco. É uma doença, toda doença que a gente chama de crônica, é uma doença onde eu preciso de um dano cumulativo. Ou seja, esse dano é você enchendo o copo, né? Até ele transbordar. Então, quanto mais idade, maior risco, porque significa que esse indivíduo sofreu um dano durante um longo período da vida dele, né? Normalmente o glaucoma ele não é um evento agudo, ele é um evento de sofrimento mais lento e progressivo. E essa lentidão que acaba sendo perigosa também, né? Por isso que a gente denomina o glaucoma como o ladrão silencioso da visão. Ele vai ali bem sorrateiramente. Mas são pessoas acima de 45 anos, pessoas negras,
pessoas com histórico familiar de glaucoma, principalmente parentesco de primeiro grau, pai, mãe, irmão, pessoas hipertensas, diabéticas, pessoas que têm doenças autoimunes, como, por exemplo, artrite reumatoide, lúpus eritematoso sistêmico, tireoidite de Hashimoto, são pessoas que vão ter um risco maior de desenvolver glaucoma no decorrer da vida. Uhum. Doutora Soraya, muita gente acaba associando o glaucoma à catarata. Existe aí alguma diferença entre essas duas doenças? Existe mesmo muito essa confusão. Então, o glaucoma é uma doença do nervo, né? Então, o nervo, essa estrutura, imagine que é como um cabo. Imagine que a gente tem a tela do nosso computador, que seria o globo ocular, mas a gente precisa desse cabo de força que conecta na tomada para que essa energia consiga se transformar em imagem. Então, o olho ele não funciona com Wi-Fi, então a gente precisa ainda dessa estrutura cabeada. Esse cabo que leva essa energia e traz essa imagem é exatamente o nervo óptico. Então, o glaucoma é uma doença dessa estrutura, do nervo, ou seja, dessa imagem que vai e volta, por isso que ela dá tanta repercussão na visão. A catarata já é diferente. A catarata é uma doença do cristalino. O cristalino é uma lente que nós temos dentro do olho, onde a gente nasce com essa lente transparente, e por isso ela tem esse nome de cristalino, e no decorrer do tempo e de agressões também, do ponto de vista metabólico, esse cristalino perde essa transparência, e essa perda da transparência do cristalino nós chamamos de catarata. Já é uma doença que dá sintomas, a pessoa percebe a diminuição da visão, e o glaucoma não, é uma doença mais silenciosa, mais sorrateira. Existem aí riscos em relação à cirurgia de catarata para portadores de glaucoma que fazem o uso diário de colírios? Qual a minha preocupação? Então, o glaucoma, um dos grandes problemas do glaucoma é exatamente por ser uma doença silenciosa, né? Uhum. A pessoa não percebe. A catarata, ela percebe. A cirurgia de catarata é uma cirurgia incrível e que dá um resultado visual praticamente imediato. Então, o grande cuidado do paciente que tem um diagnóstico de catarata, primeiro é saber se tem ou não glaucoma ou outra doença intraocular, porque às vezes ele fica tão feliz com a cirurgia que ele acha que o problema dele foi solucionado, ou seja, que operou uma coisa e resolveu duas coisas, né? Então, o primeiro cuidado é esse, é saber se tem a doença, e se já tem esse diagnóstico prévio, que faça esse monitoramento no depois, ou seja, que a cirurgia de catarata, ela sim melhora a visão, mas que ele precisa continuar o segmento dele com relação a essa outra doença, que é o glaucoma. Então, essa é a primeira grande atenção. A outra coisa é que o próprio procedimento cirúrgico de catarata, ou seja, quando a gente manipula o olho internamente, isso gera um processo inflamatório e pode descompensar esse glaucoma. Então, o pós-operatório, ele é fundamental para que a gente consiga administrar essa possível descontrole e se medica, se ajusta, se resolve, mas o que não pode é ser negligenciado. Certo. Por que, doutora, mesmo com tanto avanço aí da medicina, ainda existem tantas pessoas cegas? Emerson, você sabe que eu me pergunto isso todos os dias, né? Uhum. E tenho abordado muito. Eu acho que, o glaucoma é uma doença silenciosa, então ainda a população não tem essa cultura de fazer consultas regulares, sem estar sentindo nada. Então, se a gente esperar sentir alguma coisa para procurar oftalmologista, infelizmente podemos nos deparar com uma doença como glaucoma, e às vezes já em estágios mais avançados. Uma outra questão é que o tratamento do glaucoma ele é muito ingrato. Por quê? Porque a pessoa não percebe que está tendo alguma melhora. Então, ela está usando uma medicação, ou ela fez um procedimento, e ela não nota, estou melhorando. Isso leva muito a abandono de tratamento. Então, é muito comum os pacientes abandonarem o tratamento. Então, eles começam a fazer um tratamento, eles não vão sentindo muita mudança com relação à visão, e isso leva ao abandono. E um terceiro fator que eu identifico também, da gente ainda ter tantos pacientes com glaucoma, depois de tanta evolução e diagnóstico precoce, é a gente negligenciar o estilo de vida como um agente promotor de glaucoma. Então, a gente está vendo uma população cada vez mais doente, com mais comorbidade, e isso sim aumenta tanto a probabilidade de você ter glaucoma, como de ter um glaucoma mais avançado e de mais difícil controle. Certo. A cirurgia, doutora, para o glaucoma, cura a doença ou não? Pois é, esse é outro grande problema. Então, o objetivo
dos tratamentos para glaucoma são reduzir a pressão intraocular. Então, a gente mexe, do ponto de vista de tratamento clássico, exclusivamente com um fator. O glaucoma é uma doença multifatorial. São vários fatores que fazem essa estrutura que é o nervo óptico sofrer. A mais conhecida, a que a gente consegue intervir mais, é a pressão intraocular, porém não exclusivamente. O que a cirurgia faz é reduzir a pressão intraocular, mas o paciente continua sendo portador de glaucoma, ele precisa continuar o segmento dele, e é muito comum, depois de um período de cirurgia, ele precisar voltar a usar medicamento. Certo. Todo paciente, então, com glaucoma tem pressão intraocular, ocular elevada? Olha, essa pergunta sua é fundamental de esclarecer e deixar bem claro. Durante muitos anos se associou como sinônimos glaucoma e pressão intraocular elevada. Então, se eu faço um exame oftalmológico e a pressão está normal, eu não tenho glaucoma. E isso é totalmente equivocado. Então, o glaucoma, ele pode vir com pressão intraocular elevado, é o mais comum ter esse fator de risco, mas a gente tem muitos glaucomas com pressão intraocular absolutamente normal. Então, não são sinônimos. O fato de ter feito um exame oftalmológico com medida da pressão intraocular normal, isso não exclui glaucoma. É uma doença que precisa ser investigada, precisa ter um olhar muito apurado do médico oftalmologista para levantar essa suspeita, até porque imagine que você faz uma consulta, você faz uma medida isolada da sua pressão intraocular. E essa pressão ela varia no decorrer do dia. Então, às vezes, coincidiu naquele momento da consulta, a pressão está normal. Então, o que vai levar à suspeita da doença é muito mais o conjunto do exame e o aspecto desse nervo, que é essa estrutura que sofre no glaucoma, do que propriamente a pressão. Certo. Bebês, então, doutora, podem ter glaucoma? Qual idade aí, então, se manifesta essa doença? É o teste do olhinho, que talvez você já tenha ouvido falar, que é um exame já realizado ainda na maternidade, né? O pediatra que faz essa primeira avaliação e depois, no primeiro mês, o oftalmologista faz essa avaliação. Ele já faz uma primeira triagem para ver se há alguma suspeita de um glaucoma que a gente chama de glaucoma congênito. A gente ainda tem um percentual muito grande de bebês, né, com glaucoma. Felizmente, é uma doença que tem sido diagnosticada cada vez mais precoce, exatamente por causa do teste do olhinho, desse treinamento dos pediatras. O pediatra, na verdade, é o profissional mais importante nesse momento, porque ele observa algo diferente nesses olhos. É um olho que normalmente ele é maior, ele perde um pouco do brilho e ele lacrimeja com muita facilidade. Então, é uma criança que tem muita sensibilidade à claridade. E quanto antes for dado esse diagnóstico, isso muda totalmente a história de vida dessa pessoa. É comum uma pessoa que faz tratamento de glaucoma ter vermelhidão constante nos olhos e sentir dor mesmo tratando com colírio? Os tratamentos, eles são, é o que eu falei do abandono de tratamento, né? Eles não são muito gratos. Todas as medicações têm efeitos colaterais, infelizmente. E um dos efeitos colaterais mais comuns dos colírios utilizados no tratamento de glaucoma é o olho seco. Então, todos os colírios ressecam os olhos. E isso leva a uma vermelhidão persistente. Alguns desses colírios, inclusive, já têm como efeito colateral clássico o vermelhidão dos olhos. Então, infelizmente, é um achado muito, muito comum no consultório oftalmológico. O paciente que usa essas medicações e persiste com o olho vermelho, ele deve ser avaliado para ver se é um efeito colateral, onde a gente consegue administrar isso e melhorar esse sintoma. Se é um efeito colateral onde essa medicação precisa ser trocada, ou seja, ele está de fato desenvolvendo algum tipo de intolerância ou alergia ao remédio. Mas o que não pode ser feito é abandono de tratamento. Então, se a medicação te incomoda muito, é um olho muito irritado, isso faz com que você não tenha vontade de manter esse tratamento, não suspenda o tratamento, retorne ao seu médico oftalmologista para que ele possa te orientar, ajustar, tem muitas coisas que a gente pode fazer para administrar esses efeitos colaterais ou rever o tratamento, pensar em outras estratégias. Certo. Um idoso, doutora, de 90 anos com glaucoma avançado, tem tratamento? Enquanto a vida, há esperança sempre. Então, sempre tem que cuidar, sempre tem que tratar. Então, estamos vivos, a gente tem que sempre correr atrás da nossa melhor versão, do melhor tratamento, ajustando as limitações desse paciente,
Então, normalmente, um paciente mais idoso, a gente vai evitar procedimentos muito invasivos, o que tem o maior risco, não é? Mas é muito importante esse cuidado, porque qualquer visão que a gente consiga preservar em uma pessoa, isso gera mais autonomia, mais liberdade, reduz a incidência de queda, reduz a incidência de acidentes. Então, é sim muito importante, independente desse momento do diagnóstico. É óbvio que quanto mais precoce a gente consegue identificar, fazer um tratamento adequado, acompanhar adequadamente, esse seria o mundo ideal, mas isso não é a realidade de todos. Então, sim, a gente se depara com quadros muito graves, avançados, e às vezes com pessoas já com idade também, aí nessa faixa de 80, 90 anos de idade, mas sim, a gente precisa continuar tratando e ajustando as necessidades dessa pessoa. Doutora, a fotofobia, né, que é a sensibilidade à luz, né? Eu, por exemplo, deixo as telas da TV de casa, do computador, do celular sempre baixa. É sinal de glaucoma quem se incomoda com isso? Não, não é um sinal de glaucoma. Então, o glaucoma, mais de 80% dos glaucomas, eles são absolutamente assintomáticos. A pessoa não sente absolutamente nada. Às vezes ela vem até para o consultório com alguma queixa, né? Um olho vermelho, um aumento de sensibilidade à claridade, um olho que coça, uma visão mais embaçada. A gente dá o diagnóstico de glaucoma, mas o que a trouxe ao consultório, ou seja, esse monte de sintomas, não é o glaucoma. Então, o glaucoma acaba sendo um achado no exame, né? Então, o glaucoma é uma doença bem silenciosa mesmo, por isso que a gente precisa respeitá-la, né? Conhecer esse inimigo para não subestimá-lo, porque ele é bem traiçoeiro. Mas todo paciente com sensibilidade à claridade, a gente precisa afastar algumas coisas. Existem muitos tratamentos para fotofobia. Uma das coisas que mais dá sensibilidade à claridade, inclusive, é a ausência de exposição à luz. E aí já fica a minha dica para você, Emerson. Então, nós vivemos hoje em ambiente fechado, com iluminação artificial o tempo todo, e a gente tem baixíssima exposição à luminosidade natural. E aí, quanto mais sensível você vai ficando à luz, provavelmente você vivencia isso, quando você está exposto ao ambiente externo, a primeira coisa que você faz é colocar um óculos escuro. E aí você não se expõe mesmo à luz, né? Vai ficando meio vampiro, assim, lobisomem que não pode ver luz. Exato. Então, um dos exercícios que eu indico é comece a se expor mais à luminosidade natural. Então, abra janelas, abra vidro, se expõe a ambientes externos, sem óculos, sem proteção, vá nesse processo lentamente para que seu olho volte a ter uma tolerância à luz. Então, a ausência de luz aumenta a sensibilidade à claridade. Certo. Uma última pergunta, doutora. Quem tem glaucoma pode fazer cirurgia de miopia? Nossa, me botou numa saia justa. Pode. A cirurgia de miopia, que é a cirurgia que a gente chama de cirurgia refrativa laser, existem algumas contraindicações que a gente chama de contraindicações relativas. O glaucoma é uma delas. Então, o glaucoma não é uma contraindicação absoluta à cirurgia de miopia, mas é uma contraindicação relativa. Então, é colocar na balança, juntamente com o médico oftalmologista, risco-benefício. Alguns cuidados a gente precisa ter, porque depois que você faz cirurgia refrativa, a córnea, que é a estrutura do olho, logo na frente do olho, é como se fosse o tampo de vidro do olho, ele fica muito fino. E a gente perde um parâmetro da pressão intraocular, que é extremamente importante para o acompanhamento do paciente com glaucoma. Essa medida da pressão, ela é muito importante. A gente vai perder esse parâmetro. Então, é muito importante que a gente tenha essa pessoa muito bem documentada antes da cirurgia. No pós-operatório, depois ela precisa de um novo parâmetro de acompanhamento para que aí, a partir disso, a gente consiga fazer esse segmento de uma forma mais segura. Então, sim, pode ser operado, mas com algumas ressalvas. Então, um paciente que precisa ter cuidados extras, né? Uma vez que opte por fazer esse procedimento. Doutora, muito obrigado por sua participação aqui no programa De Olho na Cidade, né? Trazendo esse tema importante e esclarecendo aos nossos ouvintes aí as dúvidas. Oi, Emerson, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, levar isso para as pessoas e que desperte nelas esse desejo de enxergar cada dia melhor. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.